Queridos amigos, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Lar de Fabiano de Cristo. Este lar de paz, de amor e de refazimento que diariamente nos traz reflexões à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, para que nos fortaleça no nosso dia a dia, nas nossas questões, nos trazendo a força, o consolo e a paz necessárias ao nosso espírito. Então, para hoje, a nossa reflexão será de acordo com um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E o capítulo é o de número 34, cujo título é Prossigamos, e inicia com uma passagem de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Palavras de Paulo. E Emmanuel então nos diz: se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe refeteavam a alma e a carne, não obstante lhes reconhecer a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim, também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Então, irmãos, Emmanuel, nesta reflexão, nos traz um grande exemplo de superação, de força e de fé, o apóstolo Paulo de Tarso. Ele, que foi um doutor da lei, que perseguiu cristãos impiedosamente, começa a sua transformação na estrada de Damasco, sendo mais tarde o apóstolo dos gentios, fazendo com que as luzes do Evangelho pudessem chegar a todos, sem se deixar abater pela opinião e atitudes daqueles que achavam que ele havia enlouquecido, nem pelo seu passado de erros. E este é o conselho do benfeitor, de que olhemos para frente, fazendo o nosso melhor com Jesus, nos responsabilizando pelos nossos equívocos, porém sem a culpa que paralisa. Que perdoemos aqueles que não nos compreendem, sem mágoas, sabendo que cada um tem o seu tempo,
que sejamos alegres, pois o Evangelho de Jesus é de boas notícias. Que nos resignemos com aquilo que não podemos mudar, mas sem inércia. Que cultivemos o amor que nos aproxima do Pai, porém sem esperar nada em troca, ou seja, assim como o apóstolo Paulo, que olhemos para frente e para o alto, utilizando o único roteiro seguro para a nossa caminhada, o Evangelho do Mestre Jesus. Mas para isso se faz necessário que o entendamos e o sintamos, pois que somente assim estaremos nos tornando mais aptos à vivência do Evangelho no nosso dia a dia, na certeza de que só assim a nossa transformação moral se fará. É claro que renovar pensamentos, atitudes não é tarefa fácil, pois demanda muita capacidade de renúncia e dominação de si mesmo, qualidades que ainda não conseguimos alcançar sem trabalho e sacrifício do coração, sendo uma caminhada de transformação dos nossos vícios morais em virtudes. Lembrando ainda que o nosso Divino Mestre nos aconselhou a orar e vigiar constantemente, pois que somos a todo momento testados pela vida que nos desafia a sermos mais pacientes, mais humildes, mais amorosos, enfim. Trago algumas palavras de Joana de Ângeles que nos diz: ninguém descuide o seu programa de vigilância. Vigilância no pensar, vigilância no dizer, vigilância no agir. Atuando de maneira enobrecida e vigiando as nascentes do coração, de onde procedem as boas ou as coisas más, o candidato à redenção espiritual atinge a cumeada da ascensão e se liberta, por fim, em plenitude de paz. Nessa plenitude de paz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, com a sua renúncia, com seu amor, com a sua fidelidade ao Cristo, acabou por alcançar. Mas nunca nos esqueçamos da oração. A oração que é elevar os pensamentos a Deus com o coração, conversando com este Pai de amor, pois a oração sempre nos traz a força de que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Que Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão, possa encontrar o coração de cada um de nós aberto ao seu infinito amor. Que assim seja.